Olá, meu nome é Mohamed Sadek e junto de Wesley Wagner iremos falar do layout de fabricação de manufatura celular. Dentro de uma fábrica, podemos ter inúmeras combinações para a produção de um produto. Isso vai depender das etapas de manufatura, variedade de peças produzidas e sua quantidade. Esse arranjo leva o nome de layout de fábrica. Existem diversos tipos de layouts de fábrica. O mais fácil é implementado de processo, onde a produção é dividida em setores especializados em cada processo, como pode ser visto nessa figura, onde eu tenho uma etapa só de furação, outra de esmelhamento, uma etapa de montagem e a peça pode percorrer vários desses setores e também repetidas vezes, né? No caso, o que pode resultar numa perda de tempo e também muito manuseio de material, grandes estoques em processo e muitas configurações de máquina. Isso vai causar também longos prazos da produção e alto custo. Agora, nessa figura, temos a diferenciação do processo anterior, que a partir de uma mesma capacidade, tem máquinas organizadas em células, onde cada célula é organizada para se especializar na produção de um grupo de peças que vão passar pelas mesmas etapas, mesmo tipo de etapas. As vantagens obtidas, né, na forma de manuseio reduzido da peça de trabalho, tempos de configuração mais baixos, menos configurações, e em alguns casos não são necessários nem a troca da configuração, menos estoques em processo e prazos de entrega mais curtos. Falando um pouco sobre o contexto histórico, em 1925, R. Flanders definiu um artigo uma maneira de organizar a manufatura de Jones Lawson, empresa de máquinas que hoje seria chamada de tecnologia de grupo. A tecnologia de grupo é uma filosofia de fabricação na qual as peças semelhantes vão ser identificadas e agrupadas para tirar vantagem dessa semelhança. Em 1937, A. Sokolovsky descreveu as características essenciais da tecnologia de grupo, propondo que peças de configuração semelhante sejam produzidas por uma sequência padrão, permitindo assim que as técnicas de linha de fluxo fossem usadas para o trabalho normalmente realizado pela produção em lote. Já em 1949, em um artigo, A. Corlin descreveu sobre a produção de grupo, sendo alguns princípios para descentralizar o trabalho em grupos independentes, cada um contendo máquinas e ferramentas para produzir uma categoria especial de peças, assim deixando aquela estrutura de setores que as linhas de processo de layout tinham. Em 1960, teve a primeira aplicação do método nos Estados Unidos, em Lewiston. Harris Intertype utilizava o layout de processo e depois da mudança foi notada uma melhora na produtividade em 50% e diminuindo os prazos de entrega de semanas para dias. Para a execução do layout de manufatura celular, as peças produzidas na fábrica devem ser agrupadas de acordo com algumas características. Esses grupos são chamados de famílias de peças. Eles podem ser agrupados quanto à similaridade na sua forma geométrica e tamanho, que no caso dessas peças mostradas na figura, elas podem ser exatamente iguais nesses quesitos, mas quanto à sua construção podem ser bastante diferentes, seja em questão de quantidade de material e suas tolerâncias. E nisso ocorre essa diferenciação, né, para o projeto. Outra forma de classificar também é de acordo com as suas etapas de fabricação, onde peças que são muito diferentes, mas compartilham as mesmas etapas, seja de furação, usinagem e fresa, né? E nisso a gente pode agrupar essas famílias de peças de acordo com três métodos. Pode ser agrupado pelo método intuitivo, classificação e codificação de peças e análise de fluxo de produção. O primeiro método que tem para fazer o agrupamento das famílias de peças é o intuitivo, que é também chamado de inspeção visual. É um método menos sofisticado, menos caro e mais comum nas empresas. Ele é realizado a partir de uma equipe técnica que trabalha na fábrica e conhece e tem experiência no processo da produção e vai realizar esse agrupamento
seguindo dois atributos, que é o atributo de design, que tem a ver com o formato, né, das peças, as tolerâncias, o material usado e os atributos de fabricação, que vai ter a ver com o tipo da máquina que faz aquilo, quantas peças são produzidas e outros pontos. Outro método de agrupamento de família de peças é o método de classificação e codificação das peças. É um método mais demorado, é o mais demorado entre os três, pois vai necessitar um estudo de todas as peças produzidas e das características mais importantes que podem ser alteradas para construir esse código. As razões para utilizar esse esquema incluem a recuperação do design, pois um projetista que vai ter a tarefa de produzir uma nova peça pode usar o sistema de codificação para saber qual peça já existente ele pode alterar uma característica sem retirar já da rota de produção ou que seja que afete menos essa organização, pois levaria muito menos tempo do que projetar uma nova peça do zero e readequar nesse sistema. Outro ponto é o planejamento do processo automatizado, pois um novo código ele pode partir das peças já existentes e assim suprir as lacunas de peças que faltam nesse código. Outro ponto é o projeto de célula de máquina, que os códigos das peças podem ser usados para projetar células de máquinas capazes de produzir todos os membros de uma família de peças específica, usando o conceito de peça composta. Quanto às estruturas dos códigos produzidos, temos três tipos, que são a estrutura hierárquica, também conhecida como monocódigo, em que a interpretação de cada símbolo sucessivo depende dos valores dos símbolos anteriores. Outro tipo é o tipo cadeia, que também conhecida como policódigo, em que a interpretação de cada símbolo na sequência é sempre a mesma, não depende dos valores dos símbolos anteriores. E por último temos a estrutura de modo misto, um híbrido dos dois esquemas já comentados anteriormente. O primeiro sistema de codificação e classificação de peças foi criado por Optis em 1965 na União Soviética. Ele é composto por uma sequência de dígitos e letras separadas em três grupos, sendo o primeiro o form code, que descreve características primárias da peça, sendo sua forma, se é redonda ou retangular, e também pode descrever características como o número de dentes de uma engrenagem, buracos e outros. A próxima sequência é chamada de supplementar code, e ela contém informações para manufatura, como tipo de material, tolerância, dimensão e outros. Já os últimos 4 dígitos, que são letras, eles são chamados de código secundário e tem a função de identificar o tipo de sequência de operação de produção. O sistema inteiro ele é muito complexo, mas aqui vai uma estrutura básica de como esse sistema pode ser implementado, onde dentro de um mesmo dígito você pode ter subclassificações, como aqui, e vai construindo segundo aquelas características que eu comentei, a forma externa, essa parte interna, e até culminar no código suplementar, né, no caso. Aí aqui vai sendo descrito, né, podendo ser separado pela dimensão e até sem preencher totalmente todos os dígitos de uma classificação, e aqui usando só os 5 dígitos, né, no caso, que pode ser utilizado dessa forma. A análise do fluxo de produção é outra abordagem para dividir as famílias. É fundamentada em um método sistemático para realizar a segmentação baseada no fluxo de produção, ou seja, as rotas dos processos no que diz respeito às peças e as máquinas que constituem a manufatura para cada componente. Esse método soluciona anomalias dos métodos anteriores, como peças diferentes que possuem rotas semelhantes ou peças semelhantes, porém com rotas diferentes. Como mencionamos anteriormente, esse método ocorre de forma sistemática, partindo da coleta de dados, como o número da peça, as sequências de operação, como por exemplo as máquinas que devem ser operadas, assim como os parâmetros de tolerância que as peças exigem. O segundo passo é realizar a ordenação de acordo com as rotas para gerar o gráfico PFA, que significa Production Flow Analysis, ou análise de fluxo de produção. E por fim, com o gráfico produzido,
são realizadas as análises dos clusters identificados. Uma técnica para realizar a análise é chamada de agrupamento por ordem de classificação. Uma desvantagem desse método é que os dados usados são provenientes de uma produção já existente, em que geralmente é notada a participação de vários planejadores de processos. Apesar disso, ainda apresenta a vantagem de exigir menos tempo do que o processo de classificação e codificação de peças, para dividir as famílias de peças. Na imagem, nós vemos um gráfico PFA, no qual as letras representam as peças e os números representam as máquinas que são utilizadas. E no quadro superior, nós vemos essa associação de peça e máquina. E no quadro inferior, nós vemos esse rearranjo que corresponde às peças com as máquinas. E identificamos a formação de 3 clusters principais. A partir desses clusters, podem ser atribuídos a células de máquinas. Previamente, com as famílias de peças já determinadas, seja por agrupamento intuitivo, classificação e codificação de peças, ou por análise do fluxo de produção, a vantagem de produzir essas peças usando as células de máquinas são notadas. A manufatura celular é a aplicação da tecnologia de grupo no qual máquinas ou processos diferentes são agregados em células, onde cada uma se dedica à produção de uma peça ou família de peças, ou produtos, ou algum grupo restrito de famílias. E isso é feito com o objetivo de encurtar os prazos de fabricação, reduzindo as configurações necessárias, reduzindo o manuseio das peças, o tempo de espera entre as máquinas, reduzindo o estoque de material, melhorando a qualidade, considerando a especialização de cada célula, reduzindo a variabilidade do processo. Simplifica também a programação de produção devido à semelhança da família e também reduz os tempos de configuração ou setups necessários. Hayer e Wimmerlove fazem uma comparação entre a manufatura celular com o processo convencional, em que um layout de processo consiste em um departamento de produção, em que cada um dos quais equipamentos é semelhante, como por exemplo o departamento de torno, departamento de prensa, departamento de fresagem. E esse tipo de organização se presta ao processamento de peças diferentes. Já em uma célula de manufatura, consiste em equipamentos diferentes que são organizados para produzir peças semelhantes, ou seja, família de peças. As células de máquina para a produção de famílias de peças podem ser classificadas de acordo com o número de máquinas e o grau em que o fluxo de material é mecanizado entre as máquinas. As 4 configurações comuns de células são mencionadas a seguir. As células de máquina única, que consistem em uma máquina com acessórios de suporte e ferramentas, e esse tipo de célula pode ser aplicada a peças de trabalho cujas características permitem que sejam feitos processos básicos, como por exemplo um torneamento ou um fresamento. Nas células de máquina de grupo com manuseio manual, é um arranjo de múltiplas máquinas que são usadas coletivamente para produzir uma ou mais famílias de peças, com os operadores executando a função de manuseio dos materiais entre as máquinas. Geralmente é organizado em um layout em formato de U, como mostrado na imagem. E esse formato permite que os trabalhadores nas células se movam facilmente entre as máquinas. Na célula grupo máquina com o manuseio semi-integrado, usa um sistema de manuseio mecanizado, como um transportador para mover as peças entre as máquinas das células. E, por fim, a célula de manufatura flexível, ou sistema de manufatura flexível. Nesse sistema, combina um sistema de manuseio de materiais totalmente integrado com estações de processamentos automatizadas. Dentre as demais configurações, essa é a que apresenta mais automatização entre as células de máquina. Pensando nas aplicações de tecnologia de grupo, temos que as aplicações mais comuns estão na manufatura e em parte também no design de produto. Para a manufatura, temos o planejamento informal e roteamento de peças semelhantes entre as máquinas, no qual a abordagem na tecnologia de grupo produz vantagens de configuração, mas nenhuma família de peças é definida e também não ocorre nenhum rearranjo físico de equipamentos. Nas células virtuais, no qual ocorre a criação das famílias de peças e a dedicação de equipamentos para a fabricação dessas famílias, mas não ocorre o rearranjo físico das máquinas em células, ou seja, as máquinas na célula virtual permanecem nos locais de origem da fábrica. Consequentemente, isso pode facilitar o compartilhamento de máquinas com outras células virtuais, produzindo as famílias das peças. As células formais são propriamente dita a manufatura celular em si.
E por fim, nós temos o planejamento e o controle numérico de programa de peças, onde novas peças podem ser facilitadas pela identificação da família, e essa nova peça é associada a uma família de peças já existente, e a geração do plano de processo para essa nova peça já segue um processamento já estabelecido dentro da família. E isso auxilia na preparação de programas comuns que abrangem toda a família de peças, com as devidas adaptações para os membros individuais, sendo inseridos dimensões ou outros parâmetros aplicáveis que são particulares para cada peça. Para o design de produto, temos os sistemas de recuperação de projeto, que geralmente são baseados nos sistemas de classificação e codificação de peças, e almeja a redução de custos no desenvolvimento e produção de novos produtos baseados nos conceitos já abordados. A tecnologia de grupo também traz simplificação e padronização de parâmetros, como, por exemplo, padronização de tolerâncias, de raios internos, tamanhos de chanfros, entre outros. E como consequência, isso simplifica a utilização de ferramentas como tornos ou o uso de diferentes tamanhos de brocas. E isso reduz o número de informações e dados que a empresa também deve lidar. Essa foi a referência utilizada para a elaboração deste trabalho e na descrição desse vídeo constará vídeos auxiliares que podem ser consultados.